A viagem às Filipinas foi um dos 120 eventos que Deus me disse que ocorreria, mas nada aconteceu até 2 meses antes da minha data de partida real, quando recebi um convite para ir às Filipinas. Imediatamente verifiquei o custo da viagem e a estimativa era de US$ 1.730. Como Deus iria providenciar o dinheiro, não demorou muito para descobrir, porque no dia seguinte, um cheque de US$ 1.730 chegou de uma fonte inesperada. Gabriel me encontrou em meu escritório na igreja para me dar as instruções para esta missão nas Filipinas. Naquela época, ele parecia muito sério enquanto andava de um lado para o outro, quase como se estivesse preocupado. Ele refletiu a preocupação de Deus sobre o fato de que as pessoas ouviriam a mensagem de ir por todo o mundo e depois voltariam a dormir. Esta viagem definitivamente não foi um impulso de momento, mas foi o desdobramento do plano de Deus. Ele disse que minha mensagem seria no Salmo 96 até o 97, versículos 1 e 2. Abro aspas para as palavras e eu li na tradução da Nova Versão Internacional. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Salmo 97. O Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fecho aspas. Domingo foi um dia inusitado. Meu primeiro culto foi no Holiday Inn e fazia parte do International Hotel Ministries, Ministério Internacional dos Hotéis, uma organização mundial. O auditório estava lotado com o que parecia ser cidadãos de primeira classe. Isso foi muito interessante para mim, porque eu tinha imaginado as Filipinas como um lugar de pobreza, um lugar onde eu veria o evangelho realmente funcionar em estado bruto. No entanto, aqui foi minha primeira apresentação aos filipinos e foi em um dos prédios mais chiques e bonitos em que já estive em toda a minha vida. Os homens estavam vestidos com belos ternos e gravatas e as mulheres estavam primorosamente vestidas. Elas
Tinham seus cabelos pretos espetados no alto da cabeça e eram pessoas de aparência tão sofisticada que eu me perguntei se realmente tinha feito alguns círculos ao redor de uma das grandes cidades americanas e pousado. Eles pareciam ser de qualquer lugar, exceto das Filipinas. Meu segundo culto foi no domingo à noite na Assembleia da Fé em Manila. Quando entrei nesta igreja, não vi nada da riqueza que tinha visto no culto da manhã, mas vi pessoas aqui que realmente amavam a Deus, apesar de sua pobreza. Este edifício estava em uma área de terríveis crimes e violência. Cada janela tinha grades como uma prisão. Que diferença de ambiente em relação ao culto matinal. Eu estava hospedado na casa de hóspede dos tradutores Wycliffe. É um lugar grande, um complexo, e eles têm cerca de 70 hóspedes por vez. Deus me permitiu ficar lá para ter comunhão e ministrar a essas pessoas que dedicaram suas vidas a aprender as línguas de tribos que não têm língua escrita, dando-lhes uma língua escrita e depois traduzindo a Bíblia para essas línguas. Deus havia providenciado para que eu me encontrasse com talvez o grupo mais importante do país para alcançar as tribos distantes. Havia médicos, pilotos, professores universitários, professores e outros líderes unindo seus esforços para alcançar a população da ilha. Mais tarde falei sobre visitas angelicais a um grupo de missionários durante um culto noturno. Enquanto eu falava, percebi que poderia ser algo tão novo para eles que poderia ser um pouco difícil de aceitar. Deus também sabia disso e sabia exatamente o que fazer com a situação. Durante o tempo de oração, o presidente da escola bíblica sentiu uma mão pesada em seu ombro e pensou que possivelmente alguém havia colocado a mão nele para orar por ele. Ele olhou em volta para ver quem era, mas não havia ninguém lá. Ele disse ao povo, abro aspas, isto é real, é real. Deus confirmou, mesmo que eu não possa vê-lo, eu sei que a mão deste anjo está sobre o meu ombro. Fecho aspas. Ele e sua esposa ficaram acordados a maior parte da noite, falando sobre como ele sentiu a mão divina quando este anjo estendeu a mão e agarrou seu braço. Eu não tinha visto o Gabriel lá, mas foi interessante saber que ele estava por perto e havia encontrado o caminho para as Filipinas. Foi lá que recebi minha agenda de reuniões para esta viagem. Fiquei preocupado quando olhei para isto, porque vi que 7 dias inteiros seriam gastos em apenas 2 igrejas. Eu não tinha analisado completamente com antecedência o que ia fazer, mas essa informação realmente me surpreendeu. Eu me perguntei por que vim até aqui só para fazer isso. Se tudo o que eu faria fosse falar em 2 igrejas, eu poderia ter feito isso em Idaho. Eu estava conversando com as pessoas da pousada Wycliffe e elas estavam me contando histórias emocionantes de estar entre as tribos que não sabiam nada de inglês. Tribos que eram completamente selvagens e muitos nessas tribos usavam apenas fio dental. Eles ainda carregavam arcos e flechas e seus dardos continham veneno. Eu estava muito interessado nisso, sentindo que poderia ser o motivo da minha viagem, e provou ser uma parte importante, mas não da maneira que eu esperava que fosse. Na segunda-feira, encontrei um médico, um professor universitário e 2 pilotos. Eles tinham acabado de voltar de Mindanao,
onde há uma tribo que havia sido descoberta apenas 1 ano e meio antes. Eles estavam no meio da selva e, enquanto esse grupo estava lá, o professor conseguiu montar algum tipo de ponte de comunicação com eles. Expliquei a eles que Deus havia me enviado para as Filipinas e eles disseram, abro aspas, viemos aqui para descansar um pouco, mas vamos voltar amanhã. Queremos levar você para lá. Deus está nisso. Fecho aspas. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a pastora Marisa. A terceira parte deste capítulo está no próximo vídeo. Deus os abençoe.